Oi, meu nome é Felipe e hoje eu vou falar de alguns acontecimentos históricos, principalmente na Idade Média entre a Idade Moderna que aconteceram, e alguns conceitos históricos que mudaram a visão de alguns acontecimentos que sem esses conceitos poderiam ter sido diferentes. Então vamos lá. Então, agora eu vou falar de um conceito histórico que vai ser muito importante para o que a gente vai falar daqui para frente, que é a heresia. A heresia basicamente foi iniciada lá na Grécia e é um pensamento que vai contra alguma opinião ou alguma ideia ou alguma teoria. E a heresia foi muito usada mais para frente no futuro, como exemplo a reforma protestante. Então, agora a gente vai falar sobre o período renascentista. O período renascentista ocorreu no século XIV até o século XVII, fazendo a transição entre a Idade Média para a Idade Moderna. O período renascentista foi marcado pela renovação cultural, as artes e a ciência, também a volta dos estudos sobre a antiguidade. Uma coisa muito importante de ressaltar é o impacto na época, fazendo uma mudança muito importante na política da época. Agora vamos falar da reforma manifestante, que foi uma coisa muito importante ao longo da história. A reforma manifestante foi iniciada no século XV, século XVI, e é um movimento que aconteceu por conta que a igreja na época tinha muito poder e eles acabavam abusando desse poder. Como exemplo, na época a igreja era acusada de corrupção e também acusada de vender perdão de pecados. Então, com esses motivos, o Lutero liderou esse movimento que tinha como objetivo desafiar a igreja. E com esse movimento teve o início de novas igrejas protestantes, como exemplo a luterana, anglicana e a mais conhecida hoje em dia, que é a igreja evangélica. Antes de falar da Revolução Burguesa na Inglaterra, eu vou falar de um conceito muito importante ao longo da história e dessa época, que é o neocolonialismo, que pode ser um jeito político e econômico. Sendo motivados pelas potências europeias na época, o neocolonialismo foi iniciado durante a Segunda Revolução Industrial. Basicamente, o neocolonialismo acreditava que se algum país, uma potência, tiver algum domínio em algum país da África ou da Ásia ou da América, eles basicamente faziam o seguinte: eles buscavam materiais lá do país, matéria-prima do país, e eles vendiam para as indústrias da potência que domina o lugar, para poder ter alguns itens diferentes e com materiais diferentes. Além de também a mão de obra, que eles pegavam pessoas assim para fazer mão de obra muito barata, ou até mesmo eles nem pagavam assim a mão de obra. Então esse conceito foi muito utilizado durante essa época e até depois um pouco, já que vou ocorrendo muitos problemas no futuro. Porém, agora eu vou falar da Revolução Burguesa da Inglaterra, que o neocolonialismo ele teve muito impacto, principalmente porque a Inglaterra na época usava bastante desse conceito. Agora vamos falar sobre a Revolução Burguesa na Inglaterra, que aconteceu em 1640 até 1688, sendo uma das primeiras revoluções burguesas na história. E essa revolução aconteceu por conta de disputa de poder, insatisfação da população, sendo insatisfação social e religiosa,
e a ascensão da burguesia. Com essa revolução, teve o aumento das indústrias. E com o aumento das indústrias, teve uma necessidade maior de emprego nessas indústrias. Então, aconteceu um movimento chamado Éxodo Rural, que é um movimento que aconteceu que as pessoas que trabalhavam em campos agrícolas saíram dos campos agrícolas, foram para cidades grandes que estavam precisando por conta dessas indústrias que estavam fazendo, e elas estavam começando a trabalhar lá. Isso teve um problema depois na agricultura, porque não tinham mais muitos trabalhadores trabalhando lá na rede agrícola na época, que ocasionou muitos problemas naquela época para a Inglaterra. Além de que também, na época, a Inglaterra, como eu já havia falado, usava o neocolonialismo, que é que eu já falei, né, o conceito. E então, com essas indústrias, eles pegavam essas mãos de obra que eram barata, porque eles tinham os países que eles tinham dominado, que nem o próprio Estados Unidos, mas eu acho que talvez ele não entre. E eles pegavam e eles precisavam de pessoas, então para ocupar esse lugar de emprego, eles pegavam as pessoas lá, e para resolver o problema da rede agrícola, eles acabaram usando a mão de obra escrava, né? Que, por exemplo, que eles usavam a mão de obra escrava, é isso. Eles usavam a mão de obra escrava, ou também eles usavam a mão de obra barata na rede agrícola. E também é isso. Agora, fazendo uma ligação do que aconteceu na época, a gente tem que lembrar que a Revolução Burguesa na Inglaterra foi depois das grandes navegações, ou entre também pode ser, mas depois das grandes navegações, já que os países da Espanha, Portugal, eu acho que até a Inglaterra mesmo, dominaram vários países da África ou da Ásia, aconteceu o conceito que é o colonialismo, que depois no futuro ia virar o neocolonialismo, mas basicamente os conceitos são bem parecidos. Então é isso que estava acontecendo na época, que basicamente o colonialismo é um sistema que o país que dominava o outro país, que dominava totalmente, controlava a política, a economia e a cultura do país, até roubando um pouco tentando colocar também às vezes a cultura do país. Como eu já vai falar, é o mesmo conceito, são conceitos parecidos na verdade, o neocolonialismo e o colonialismo. Então ambos têm a mesma teoria de roubar a matéria-prima e a mão de obra ser muito barata, ou até mesmo não existia preço nessa mão de obra, sendo mais como se fosse uma escravidão. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenha ficado claro para poder ajudar vocês na hora de estudar, ou até mesmo eu, quando eu for rever esse conteúdo, ter esse vídeo para eu poder me localizar sobre esse conteúdo. Muito obrigado e falou!